A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, comprova que o Brasil é um país muito desigual. Os mais ricos têm uma renda quase 40 vezes maior que os mais pobres. Essa desigualdade é uma das causas do desenvolvimento social desequilibrado. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre distribuição de renda com a Alejandra Leonor Pascoal, professora de Direito da UNB. Muito obrigado, professora. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. A professora é doutora em Direito, pós-doutora em Filosofia Política, especialista em Direitos Humanos. Eu queria começar perguntando para a senhora o seguinte. Nós vivemos no Brasil um país que é um dos mais ricos do mundo, Sim. No entanto, um dos mais desiguais. Sim. De modo geral, o que explica essa desigualdade? O que há na nossa estrutura social e política que explica isso? Bom, é algo que está muito sob nossos olhos, mas que o Brasil nega. Não está invisível, mas o Brasil nega. É a herança da escravidão. O Brasil teve milhões de escravos, mas foi o último país no mundo, nas Américas, em abolir a escravidão. Mas, lamentavelmente, a esses milhões de pessoas escravas, ex-escravas, uma vez libertas, não lhes foi dada nenhuma oportunidade para poder reiniciar suas vidas. Entanto que o Brasil, naquela época, a partir de 1878, quando foi abolida a escravidão, começou um processo de imigração, da citada imigração europeia, especialmente de italianos, também de espanhóis. Então, essa mão de obra, naquela época já, essa mão de obra, não vou falar especializada, mas aquela mão de obra que tinha melhores recursos e uma autoestima maior que as pessoas negras que tinham sido escravizadas, ocuparam os espaços que as pessoas negras podiam ter ocupado. Então, as pessoas negras escravizadas no Brasil, mais de quase 5 milhões de pessoas, uma vez liberadas, não tinham nenhuma oportunidade. Pior ainda, porque a eles les tinha sido negada a educação, tinha sido negadas a eles o próprio nome, seus costumes, sua religião. E essa negação e esse preconceito do Brasil em relação a eles continuou. E continua até hoje. Interessante. Daqui a pouco eu quero aprofundar mais esse componente racial da desigualdade, mas vamos ver alguns dados da última pesquisa do IBGE, a última PNAD, que mostra que quando nós pegamos ali 1% mais ricos do Brasil e comparamos com os 40% mais pobres, a renda dos mais ricos é 39,2 vezes maior, ou seja, quase 40 vezes mais. Vamos para o outro gráfico, onde a gente aumenta um pouco o percentual aqui. Em vez de analisarmos 1% mais ricos, vamos analisar os 10% mais ricos. A renda 14,4 vezes maior. Diminui um pouco, mas ainda é muito grande. Esses dados são recentes, ou seja, vêm desde o passado. Com esses dados, nós poderíamos dizer que o Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do mundo? Sem dúvida, sem dúvida. Porque países chamados ricos ou chamados do primeiro mundo, especialmente países europeus, eles implementaram políticas públicas para tentar acabar com grandes desigualdades sociais e econômicas nos seus países. Mas o Brasil nunca implementou essas políticas. Só podemos falar que recentemente começou a implementar algumas dessas políticas para dar oportunidade à população pobre para melhorar sua renda, melhorar sua educação, que é fundamental. A educação é um meio de poder aceder a melhores condições de vida. Mas ainda é muito, essas políticas são muito pífias, muito vagas, não são suficientes, porque foram milhões de pessoas ex-escravas e condenadas a essa situação de tanta pobreza que acabaram integrando o que a gente vê hoje, esses bolsões de pobreza nas favelas de todo o Brasil. A gente poderia dizer, então, que essa desigualdade afeta mais determinados segmentos? A senhora falou da população negra. Sim, sim. Eu poderia perguntar também mulheres, né? Porque a renda das mulheres é menor que dos homens. Sim. Esses segmentos são maiores vítimas da desigualdade? Sem dúvida, sem dúvida. São
as maiores vítimas. Eu comecei mencionando a população negra, que engloba homens e mulheres. Claro, mas as mulheres, sem dúvida, eram as mais prejudicadas. Como eu citei o fator da escravidão e a abolição da escravidão, o que aconteceu que as mulheres, uma vez que foi abolida a escravidão, as mulheres tentaram, negras, ex-escravas, elas minimamente encontraram espaços, como nas casas de família, cozinheiras, faxineiras, e isso a gente vê até os dias atuais, né? Descendentes do que eram pessoas negras, alguns um pouco miscigenadas, mas continuam fazendo esse tipo de trabalhos, as mulheres, na faxina, limpeza em geral, órgãos públicos, privados, a parte privada, etc. Mas as mulheres ficaram numa posição desigual em relação aos homens, em todas as áreas. Só sabemos que são os serviços públicos, quando é por concurso, não, porque hay um sistema igual. Mas, mesmo assim, até nos serviços públicos, órgãos do Estado, quando as mulheres devem passar em concursos por entrevistas, há discriminação em relação a elas. Tem menor oportunidade. E isso acontece na magistratura, na docência nas universidades públicas. Isso acontece em todos os lugares. Um segmento onde o número de mulheres é bem menor na diplomacia. Sem dúvida, sem dúvida. Muito mais diplomatas homens que mulheres. Sem dúvida. E isso vem inclusive da herança que a gente teve no Brasil, como em outros países da América Latina, da colonização europeia, onde as mulheres já eram muito discriminadas e continua aquela desigualdade até naqueles países, mas no Brasil continua isso muito acentuado, muito acentuado. Nós vimos, né, por esses dados, que a desigualdade de renda ainda é muito acentuada. Eu perguntaria o seguinte para a senhora: essa desigualdade de renda está diretamente ligada à pobreza? Quer dizer, quanto mais desigual, mais pobre, qual que é a relação entre renda e pobreza? Claro, é uma relação direta, né? Sim. Mas eu digo do ponto de vista do sistema que perpetua a desigualdade, é mais difícil para as pessoas ascenderem? Totalmente, totalmente. Eu, como docente de Universidade Pública Federal, a UNB, com todo orgulho que eu tenho, que foi a primeira em instaurar o sistema de cotas para negros, para negras e vagas para a população indígena, que é outra população muito afetada nessa desigualdade de renda, muito excluída. Não assim mulheres, porque as mulheres nas universidades federais têm mais ou menos o mesmo acesso. Portanto, ao entrar no chamado mercado de trabalho, tem as mesmas condições e mais ou menos são a mesma quantidade que homens, proporcionalmente. Mas em relação à população negra, nas universidades, com a implementação das cotas ajudou bastante. E temos cotas para negros e negras também nos concursos públicos, para acessar serviços públicos, né, no Brasil. Parece haver um sentimento de certas parcelas da população, quando a gente fala de renda, Sim. de que se eu estou numa classe mais alta, políticas que favoreçam aqueles que estão na classe mais baixa podem me prejudicar. Sim. Porque se eu aumento a renda Sim. de quem está abaixo de mim, eu posso ter dificuldades no futuro. A senhora concorda que esse sentimento existe de um modo geral na sociedade? Existe. Eu, como pesquisadora, por um lado, e por outro lado, eu vivenciei isso diretamente a partir da implementação de cotas para negros e negras nas universidades públicas. Totalmente. Esse preconceito acirrou o ódio, vou falar ódio, o preconceito, o ódio da população rica, branca, contra a população mais pobre e contra as pessoas negras que tinham acesso à universidade. Ou seja, as pessoas brancas, descendentes dessa colonização europeia, descendentes de europeus, em geral, né, descendentes de europeus, tem muito, viu seu lugar que sentia que era por natureza, que não é por natureza, que era deles, sentiu que tinha sido prejudicado e resistiram muito a essa entrada de pessoas, eu colocaria de pessoas negras
que são as que estavam no espaço mais desigual da sociedade. Mas aí eu acho que há um efeito cascata, né? Porque o rico pode ter esse sentimento, mas muitas vezes a pessoa de uma classe média, ou até de uma classe média baixa, se preocupa quando há políticas para aqueles que são pobres. Isso mesmo. É uma garantia de espaço? Sim, isso mesmo temos observado. Mas o que acontece? A mídia contribui muito na reprodução dessa visão preconceituosa. Então, a mídia, por exemplo, TV, tem seus donos, seus proprietários, e eles querem manter aquele, chamemos, status quo, esse privilégio dos brancos. A mídia chega a todos, e aquela mídia muitas vezes passa em programas de TV situações em que tem aqueles programas em que passam situações em que mostram pessoas pobres, em que roubam, assaltam, ou seja, é como se o delinquente, o mal estivesse no pobre, na população mais embaixo. Então, a população branca, classe média, assiste TV ou hoje em dia tem mais através dos diferentes meios que chamaria de celulares. Redes sociais. Redes sociais, sim, redes sociais. Acaba se reproduzindo para eles esse preconceito contra quem está mais para baixo. E um medo de que esse que está embaixo possa subir, tirar seu espaço. Vamos ver mais alguns dados da pesquisa do IBGE, da PNAD, em relação a crescimento de renda, que embora haja uma concentração, nós verificamos em 2023 que os mais pobres tiveram uma alta de renda maior, né? Então, entre os 10% e os 20% mais pobres, tiveram um aumento de 13,4% na renda. Entre 5% e 10% mais pobres, a alta foi de 16%, e entre os 5% mais pobres, a alta foi de 38,5%. Já os mais ricos, entre 10% e 5%, alta de 11,6%, entre 5% e 2%, alta de 12,6%, 1% mais ricos, alta de 13,2%. O que esses dados estão mostrando? Né? Que no último ano, mesmo a concentração sendo muito grande, a desigualdade muito grande, por um motivo ou por outro, os mais pobres tiveram um crescimento de renda maior. Isso seria resultado de políticas sociais, sobretudo da pandemia, a gente teve um aumento de investimento em políticas como Bolsa Família. Isso é que estaria gerando um certo crescimento maior da renda dos mais pobres? Sem dúvida, sem dúvida. Mas não podemos nos enganar. O Brasil é dos países mais desiguais do mundo. Não é suficiente a implementação de políticas mais leves. O Brasil deveria fazer um investimento muito mais profundo. Mas que tipo de política poderia ser mais profunda para resolver isso? Eu penso na educação de base. Mas não só que os professores sejam muito bem remunerados, respeitados e pensar seriamente a educação de base. Porque as pessoas que pertencem às camadas mais, chamemos, pobres, sentem que a escola rejeita eles, expulsa eles. E, por outro lado, por conta daquela herança escravocrata que o Brasil teve, as pessoas que descendem daquelas acabaram formando famílias que foram desintegradas, porque a escravidão desintegrava famílias, sem dúvida, não aceitava famílias, acabou a escravidão, mas continuavam totalmente desintegradas, e por isso o Brasil é um país onde o que se destaca é a figura da mulher, da mãe em famílias bem pobres, a mãe com seus filhos. Os homens não, em geral, estão fora da família, vou falar assim, ou seja, estão desintegradas, não integram a família. Então, essas famílias desintegradas são muito diferentes da camada mais popular, da classe média, onde a noção de família, integração de família é muito mais forte. Isso cria um núcleo mais forte, mais coeso e mais orgulho de si. As mulheres mais pobres são aquelas que normalmente lideram sozinhas as famílias. Sim, e a própria pessoa, é muito triste, mas a própria pessoa negra ou com essa miscigenação mais prevalecentemente negra, com prevalência das mães de família com eles, tem uma autoestima muito, muito baixa. Então, sentem que a escola não é para eles, não serve para eles. E daí que
a implementação de políticas sociais deveria ser muito, muito mais séria, firme. Se o Brasil realmente quer mudar. Mas o problema também está em que esses mais ricos, mesmo sendo uma absoluta minoria e não tendo crescido tanto, são os que têm poder no Brasil. Têm poder e ocupam os lugares de poder nos lugares mais importantes do organigrama do Estado, desde o poder judiciário, legislativo e a titularidade dos estados, governadores. Então, são eles que decidem, ou são os mais ricos ou os ricos através deles. E nunca vão, desculpe, falei nunca, mas é minha visão extremada, talvez, porque acho que o Brasil deveria adotar essas políticas sociais realmente de forma séria. Inclusive, tomar muito cuidado com o que faz com os recursos públicos. Esses dados da PNAD e do IBGE, eles mostram que esse desequilíbrio, essa concentração de renda é diferente por regiões no Brasil. E as regiões que têm maior concentração, menor renda, menor participação na renda são o Nordeste e o Norte. Por outro lado, as regiões onde há renda maior e menos concentração são Sul, Sudeste, sobretudo. E o Centro-Oeste agora também por causa do agronegócio. Sim. Esse desequilíbrio regional é um reflexo de tudo isso que a senhora vem falando? Sem dúvida, sem dúvida. Porque a escravidão começou primeiro no Nordeste do Brasil, né, com a exploração da cana-de-açúcar, depois veio para o São Paulo, né, região de São Paulo, o café, mas foi mais a concentração da escravidão foi mais no Nordeste do Brasil. E o Sul, entre aspas, desenvolvimento do Sul veio muito tempo depois. No Sul é onde mais se estabeleceu aquela colonização europeia, onde também isso, o que também levou ao Brasil a uma falsa ideia de que esse Sul mais desenvolvido, falaria entre aspas, com menos desigualdade, é porque isso é fruto da colonização europeia. E tudo isso é produto, essa ideia preconceituosa no Brasil, novamente, insisto nisto, é fruto também da ideia que se implementou no Brasil de forma muito firme, com políticas, da ideia de branqueamento do Brasil, de que era necessário branquear o Brasil, para que o Brasil se desenvolvesse de forma semelhante com os países europeus. Então, daí que o Sul sempre é tido como Sul, Sudeste sempre é tido e existe essa realidade. Acontece que no Sul e Sudeste teve essa a importação cruel de pessoas negras para a escravidão foi mais para o nordeste do país. O Sul foi um processo posterior, né? Foi um processo posterior. O crescimento da economia necessariamente diminui a concentração de renda ou pode até aumentar a concentração? Quanto mais cresce a economia, quer dizer que nós estamos diminuindo a concentração ou não há relação direta? Esse crescimento pode estar aumentando a concentração? Na minha visão, pode acabar aumentando a concentração de forma muito perigosa. Sempre se tentou, e vou falar nesses termos, vender, vou colocar entre aspas, muito entre aspas, a ideia de que quanto mais ganhasse o rico, quanto mais ganhasse o empresário, mais iria haver distribuição de renda. Essa é uma ideia totalmente falsa. Na minha visão. Os economistas, minha área não é de economia, mas os economistas saberão explicar muito melhor do que economistas sérios, bem intencionados. Não, essa questão, não precisamos ser economistas para entendê-la perfeitamente. Cada um de nós podemos enriquecer muito e esse enriquecimento não significa que vai levar a uma distribuição de rendas. Eu posso enriquecer muito, não vai significar que vai ter distribuição de renda. Pode não ter nenhum tipo de distribuição, muito pelo contrário. E Brasil tem também demonstrado isso, lamentavelmente, que pode haver muita concentração de renda e maior exploração em relação às pessoas. Aí deveria intervir o Estado de forma firme, com leis
com leis severas para evitar exploração de seres humanos. Estou falando isso e estou lembrando dos atuais sistemas de escravidão que existem, né? Especialmente em fazendas, em grandes fazendas, como também a gente tem escutado casos na cidade de São Paulo. Então, aqueles muito ricos, os muito ricos, não quer dizer por isso, ou não quer dizer que o muito enriquecimento de determinadas pessoas leve a enriquecimento daqueles que dependem dele, não. Embora a senhora não seja economista, tem um aspecto da economia que dizem ser fundamental nessa ideia de tentar diminuir a concentração, que é um imposto de renda que atinja mais as classes mais altas. O governo, inclusive, está falando agora em aumentar alíquotas para os mais ricos, sim, porque nós sabemos que no Brasil as alíquotas são bem baixas, né? Sim. Essa seria um tipo de política que poderia ajudar? Funcionando, Poderia, sim, porque sabemos que hoje em dia até o imposto de renda para os mais ricos, pelo que eu leio, estou informada, não funciona. Eles não são efetivamente cobrados. Ou seja, há muitos sistemas, inclusive existe às vezes uma legislação que pode ser muito boa, propícia, mas os meios para fiscalizar o real cumprimento não funcionam. Então, o que o senhor acabou de funcionar na ideia e na criação de uma lei pode funcionar, mas na implementação, se isso não é fiscalizado, controlado, pode não funcionar. A senhora conhece bem a América Latina, eu lhe perguntaria, comparando o Brasil com outros países da América Latina, o que nós teríamos de experiências positivas, negativas, contrastes entre o Brasil e aquelas nações da América Latina? Sim, só queria colocar isto para, lembrando do que estávamos falando há pouquinho também, estou me lembrando de países europeus que têm um desenvolvimento excelente, muito alto, como os países chamados nórdicos, de Finlândia, Suécia, Noruega. São países onde não há quase desigualdade social, econômica entre as pessoas. Então, está me lembrando um pouco isto que que estávamos falando agora. Essa enorme desigualdade no Brasil faz com que o Brasil dificilmente consiga se desenvolver em forma humanamente adequada. E a comparação com a América Latina? Perfeito. Com a América Latina. Bueno, a América Latina é muito diversa, tem passado por situações que, às vezes, eu sinto a América Latina, a situação da América Latina é como um pêndulo, que às vezes vai por governos mais progressistas, que eu apoio, e por governos mais repressores. Então, a América Latina sempre funciona como um pêndulo, e os outros países vão acompanhando, porque nenhum país da América Latina, especialmente, consegue estar sozinho. Eu sou oriunda da Argentina, né? Brasileira naturalizada, oriunda da Argentina. A Argentina teve épocas, e eu vivenciei isso, especialmente na minha infância, em que, pese a que a Argentina nunca tinha conseguido culminar um governo constitucional, legitimamente eleito, sempre passou por golpes de Estado, mas tinha uma classe média muito forte e muito maioritária. E os bolsões de pobreza eram bem reduzidos. E a educação pública era de excelente qualidade. Então, isso fazia com que a renda fosse mais ou menos igualitária, em que as pessoas que tivessem amplo acesso às universidades. Isso marca uma diferença, marca a diferença tem inclusive na autoestima das pessoas, e a autoestima é fundamental, não é uma questão banal, é fundamental. A autoestima faz com que as pessoas, a partir do acesso, da possibilidade que tenha de acessar a cargos públicos, políticos e um salário digno, possam se desenvolver bem. Então, a Argentina teve uma classe média muito ampliada e agora, sabe que eu considero que, seja na Argentina, como no Brasil e outros países, o golpe de Estado pelo que a gente passou, como o Brasil passou quase 30 anos de regime militar, a Argentina passou por uma ditadura militar
muito terrível, muito repressora, e essa ditadura militar não foi à toa, ela impediu um desenvolvimento econômico igualitário e começou a marcar na Argentina uma desigualdade muito grande social, que a gente está vendo nos dias atuais, nos níveis de pobreza da Argentina, que eu sei que chama a atenção com qualquer pessoa que a gente chama atenção porque sempre foi um país mais equilibrado economicamente, como a senhora falou, né, em termos de igualdade de renda. De igualdade de renda, que leva a uma educação aprimorada, uma educação aprimorada. E que não teve Brasil, Então, comparando, se a gente quer comparar um Brasil com uma Argentina ou com o Uruguai sempre era chamado, para mim, eu não gosto desse termo, a Suíça da América, por seu equilíbrio social. Um pouco semelhante com a Argentina, em termos comparativos. Chile era outro país que tinha um equilíbrio social bastante equilibrado, mas teve também um golpe de Estado em 73 e acabou produzindo um grande equilíbrio econômico e social. E podemos ir pelo resto da América Latina, mas em geral, então eu comparei por países com, também, do outro lado, países com, bem chamaríamos em termos genéricos, pobres, Equador, Bolívia, Paraguai, que onde a população em geral é empobrecida e, de forma excepcional, alguns muito poucos ricos. Mas a Argentina, como o senhor bem falou, sempre se caracterizava por uma base social equilibrada e que aí socialmente mais equilibrada, uma educação mais aprimorada, né? E daí que as pessoas, isso leva a que as pessoas tenham mais o que a gente chama de consciência política, mais possibilidades de discutir, mesmo na diversidade, mais possibilidades de discutir, ter consciência, boas leituras e culturalmente, cinema, literatura, arte, o bem-estar econômico leva a pessoa a procurar outras coisas melhores, né, na vida. Professora, muito obrigado pela entrevista. De nada. Agradecendo também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV ou no nosso canal do YouTube. Até o próximo Agenda Econômica.